me apresentou aí, a maioria já me conhece. Então, a gente traz esse abraço fraterno lá do Centro Espírita Nosso Lar e do Centro Espírita Átimos, os dois representantes ali também, Júlio e a Deise. E recebo então esse abraço carinhoso, afetuoso de nós todos de lá, e a gente vai continuar nessa lida, né? E com o passar do tempo a gente vai começar a visitar as casas novamente, né, Deise? Essa interação é muito importante para a gente. Bom, gente, para quem já me conhece aqui há um bom tempo, está sendo um pouquinho diferente aqui para mim dessa vez. A gente está acostumado a fazer de uma outra forma, mas a gente se adapta a tudo, né? A gente se adaptou a esse problema que aconteceu conosco esses 2 anos passados, mas a gente venceu, graças a Deus. Digo que venceu porque, na minha opinião, há 1 ano atrás, as coisas já deveriam ter voltado mais ou menos ao normal. Há 1 ano atrás. Tanto que há 1 ano atrás, praticamente, eu já fui. De 1 ano para cá, eu fiz 2 palestras presenciais em Saquarema. E tem outras cidades também que já voltaram há 1 ano atrás, né? Com os devidos cuidados, mas já voltaram há mais tempo. Bom, alguém se lembra o que nós estamos próximos a comemorar nesse mês de abril? Não, 18 de abril é a publicação do livro dos Espíritos. Tá. 18 de abril agora, Livro dos Espíritos, acho que são 162 anos, 165 anos, mais ou menos, né? São 165, né? Ainda estou bom de conta. E então, às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, mas falar de uma palestra, de uma personalidade espírita, de uma pessoa, já que foi dito o tema, né, anteriormente, não tem muito a ver. Tem sim. Tem sim. Vocês vão entender por que é muito importante falar sobre personalidades espíritas, vultos do espiritismo, né, que a gente às vezes esquece. Como ela falou, talvez alguém não conheça ainda a Menibu. Está dando para ouvir aí atrás? Sim. Eu costumo falar alto, né? Você também? Né? Eu também falo alto. Tá bom, tudo em casa. Bom, vamos lá. Então, é muito necessário que a gente reviva esses vultos, principalmente para que as pessoas que não conhecem passem a conhecê-los e verem a necessidade, verem a importância que alguns deles tiveram. Então eu já tive aqui, se eu não me engano, falando sobre Caibar Schutel, já tive falando sobre um outro Jerônimo Mendonça. Sim, foi? Sim. Então isso aí teve um projeto que a gente começou há 4 anos atrás, com a viagem espírita de Allan Kardec, 1862, que é outra coisa que muito pouca gente sabe também. Vou citar mais ou menos. E a gente foi fazendo algumas palestras e até que o ano passado, esse centro espírita, que voltou bem antes de todos, pediu para falar sobre a Menibu D. Era para o aniversário dela e a gente fez essa palestra então. E é muito interessante. Então eu vou dividir a palestra em 4 partes, né? Eu vou falar o estudo e a vida dela, os estudos que ela teve, a vida que ela teve, a senhora Rivaio, senhora Kardec depois, né, e viúva Kardec. Tá? Mas aí, no final, eu também comento da onde eu tirei bastante coisa disso. Sempre eu relembro que a internet é ótima para a gente conseguir as coisas, mas também é excelente para colocar coisas erradas para a gente. Ela é ótima para ajudar, mas excelente para também atrapalhar. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Então, eu consegui várias coisas na internet, mas consultei os livros que vão estar no final. Acho que são 3. Agora, pesquisei também alguns vídeos no YouTube. Uns, assim, eu descartei na hora, né? E não vale nem a pena comentar, mas tem uns 2 ou 3 vídeos de um pesquisador espírita de São Paulo, por isso que me interessou. Pesquisador, cientista, né, da doutrina espírita, Adriano Calzone, com 2 S. Calzone, ele é pesquisador de São Paulo, ligado à Federação Espírita de São Paulo, e ele fala muito sobre a Menibu D. Ele já tem um livro dela, agora já está editando um outro, que eu vou comentar mais à frente. Então vale a pena a gente aprender.
Então vamos lá, eu vou acompanhar por aqui, vocês acompanham por lá. Essa luz aqui está. É melhor do que o e agora sim, melhorou um pouquinho. Então vamos lá. Então, Amélie Gabrielle, Amélie Gabrielle Boudet. Né? Eu não sei falar em francês, não sei, eu só sei o nome dela porque a gente ouve. Então, a gente tem uma síntese biográfica, né? Vultos do Espiritismo, tirei também desse site aí, falando sobre ela. Tá? Mas a gente. Vou usar a comunidade, tá, gente? Cadê você, cara? Eu perdi o artigo. Essa é a idade. A gente, na história da humanidade, a gente sabe que as mulheres, elas sempre estiveram erradamente num plano secundário, vamos dizer assim. As palavras que eu estou colocando são as palavras que eu encontrei, né? Mas que elas desenvolveram papéis fundamentais, contribuíram fundamentalmente para o progresso da humanidade, o progresso do espiritismo, entre outros, isso a gente não tem como contestar, né? Mas, infelizmente, a maioria dessas mulheres que lutaram lá atrás, elas, hoje em dia, muitas delas, ou a maioria delas, não são reconhecidas, exceto algumas, né? Então, muitas estiveram ao lado de reis, homens ilustres, mas e aquelas que estiveram ao lado de pessoas que não são ilustres aos olhos da sociedade, não são tão importantes quanto? Por que não lembrarmos também de pessoas assim? Nós vamos lembrar de uma senhora que teve ao lado de uma pessoa ilustre, uma pessoa conhecida até hoje, uma pessoa importante para o cenário mundial, para o cenário religioso, para o cenário espírita. Foi o codificador. Ela foi a esposa dele, ela estava ali ao lado dele, e vocês vão ver. A gente não tem noção, né? E aqui é tão rápido, esses 50 minutos, uma hora que a gente fala, que o certo seria fazer um seminário sobre a vida dela, a vida de Kardec, correlacionando os dois. Mas não dá. Então, esses nomes que são esses nomes homenageados, sempre homenageados, eles ofuscam nomes importantes. Então, por exemplo, pouca gente ouve falar de Alta de Souza no Espiritismo, muito pouca gente ouve falar de Amélie Boudet, e assim outros nomes, né? Mas a gente sabe que essas mulheres deram um suporte tão grande para os homens que estavam na vanguarda, que eram conhecidos, que muitos deles não seriam praticamente nada se não fossem elas. Não diria isso, talvez, de Kardec, porque ele veio com essa missão. Ele estava preparado, era um pedagogo, era um senhor capacitado para isso, era um homem capacitado. Mas ele mesmo cita, falava dela, que se não fosse ela, muita coisa ele não teria conseguido fazer. Ele mesmo falava isso, né? E vocês vão ver. Então, por essa questão de justiça, vamos dizer assim, de reconhecimento, que nós temos o dever de falar desses vultos espíritas. Então, hoje, nós vamos estar falando dessa senhora, que lá no século XIX, mesmo, entre aspas, escondida por trás dos panos, teve uma questão fundamental na doutrina espírita. E vocês vão ver mais à frente qual é essa questão fundamental. Além de esposa, além de colaboradora, além de tudo, mas ela teve uma questão fundamental. Não vou falar agora para não adiantar, né? Mas vamos lá. Então, Amélie Gabrielle Boudet, uma epopeia de vida. Nome bonito, epopeia, né? Está aí uma foto que eu consegui no acervo do Conselho Internacional de Espiritismo. Aí vem a questão da internet. A internet é ótima para nos ajudar. E eu consegui. Um tempinho depois que eu batalhei, consegui essa foto, ela como jovem, bem jovenzinha. Aí, nesse caso, é um retrato pintado, né? A lápis, sei lá como é que era, não é uma fotografia, tá? Mas vamos falar dos estudos dela e da vida dela. Ela era filha única, olha que interessante, do senhor Julien Louis Boudet e da senhora Julie Louise Sinet de Lacombe. Então, Juliano, mais ou menos hoje, e Juliano e Júlia. Achei interessante.
Ela nasceu como Amélie Gabrielle Boudet mesmo, tá? Ela não leva o nome de Rivail, portanto. Pelo menos nas consultas que eu fiz, eu busquei, não sei se esse pesquisador no livro dele tem, porque eu não li o livro dele, eu não tenho, vou adquirir, tá? Ela nasceu no dia 23/11 de 1800... Opa, volta, eu ia falar 1804 Kardec. 1795, antes de Kardec. 9 anos antes. Ela era bem mais velha que ele, bem mais madura que ele. Na cidade de Thiès, ou Thiais para alguns, na França. Ela nasceu numa cidadezinha muito pequenininha, era um entreposto de comércio. Por essa cidade passavam, como se hoje nós fôssemos Maricá, e a ligação daqui com, por exemplo, a região dos Lagos, do Rio de Janeiro. Então era uma cidadezinha que era um entreposto, era uma passagem, então tinha um comércio muito ativo, tinha muitas pessoas de poder aquisitivo, e os pais dela eram donos de cartório. Então eles tinham uma vida assim razoável, né, uma classe média mais para alta. Eram pessoas importantes, pessoas da sociedade daquela região ali. Então ela teve um vínculo familiar muito bom. Os estudos também, né? Ela era uma pessoa culta, inteligente desde pequena, desde criança, filha única deste casal. E demonstrava desde pequena uma vivacidade para esses estudos, né? Um interesse pelos estudos, principalmente pelas letras, muito grande. Então era uma pessoa assim, muito interessada em aprender e em estudar, desde a infância. Só que ela cursa ali, vamos dizer, no nosso esquema aqui educacional da minha época, por exemplo, a maioria aqui, o primário. O curso primário ela fez nessa cidadezinha. Mas o pai, precisando sair da cidade, se movimentar, custa de seu trabalho, também pela questão da filha, ajudou um pouco nessa questão de se mudar, muda-se para Paris. Eles vão para Paris e ela lá então se matricula na escola de secundária em Paris, onde ela vai estudar para professora, diploma-se professora de primeira classe naquela época. O que seria professora do primário, talvez hoje aqui, que eu não entendo muito bem. Mas então ela vai estudar na escola normal de Paris, uma escola conhecidíssima lá da época, e se forma como professora primária. Vai lecionar, vai dar aulas, e o pai, né, trabalhando, e a vida segue. Ela então, ali em Paris, aproveita e faz faculdade de Letras e Belas Artes. 2 faculdades. Ela consegue fazer essas 2 faculdades. E ela, nesse meio tempo, depois vocês vão ver no final, escreve 3 livros. Então não foi só Kardec que escreveu um livro nessa família. Ela também, né? Contos Primaveris, 1825, Noções de Desenho, 1826, e O Essencial em Belas Artes, 1828. Então é um breve resumo da vida de Amélie Gabrielle Boudet. Como uma palestra interativa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou tiverem interesse, às vezes a gente pode não saber, mas a gente vai pesquisar e trazer aqui, e mandar para vocês depois. Mas como o Wilson aí, muita gente me conhece, o trenzinho liga o motor aqui e vai embora. Fala mesmo. Fala bastante, né, Wilson? Aí está uma outra foto dela já, né, mais madura. Ali em volta é um chale, alguma coisa. No começo foi difícil de decifrar isso aí. Mas é um chale preto que as mulheres usavam. Muitos falam que talvez ela estava tirando uma foto aí de viúva, mas não é nada disso, tá? E também tem aqui assim um cabelinho enrolado ali, que era um costume da época para tirar as fotos, ou fazer o desenho lá, né? Então eu tive pesquisando sobre isso aí também, porque não adianta a gente fazer um estudo e não entender o que significa isso aí, tá? Mas era uma questão da fotogênica da época, tá? Então, estudos em vida, aí tem uma outra foto dela aí. Ela, então, vivendo em Paris, lecionando no mundo das letras, das artes, escrevendo esses 3 livros, ensinando, ela acaba cruzando com o professor Hippolyte Léon Rivail de Lizard. Por que será? Por que isso? Por que ela cruzou? Já que é interativo, eu quero saber. Se você não estudou, o problema é seu, vai perder nota 0. Exatamente. Então,
Kardec teve a sua etapa também de aprendizado lá com Pestalozzi, veio para Paris, voltou a Paris no caso, e já começou a trabalhar. Então, para quem assistiu o filme de Kardec, tem uma noção mais ou menos de como era ele, né? O nosso papo não é ele, vamos deixar ele de lado, a gente já sabe muito dele, ele já está muito conhecido, vamos deixar ele de lado. Fica aí, Kardec, vamos lá. E aí, então, eles se cruzam nos destinos da vida, nada é por acaso, nada é por acaso, eles se cruzam no mundo das artes e das letras. E Kardec se encanta por aquela moça já jovem, quase adulta, belíssima, serena, delicada, gentil, né? Vários predicados para ela. Uma moça bonita. E ele coloca aqui ainda assim, com seu sorriso terno e bondoso, sua gentileza e graciosidade, logo me fiz notar por ela. Então, está no livro de Zeus Contuil, Grandes Espíritas do Brasil. Apesar de ser Espíritas do Brasil, ele comenta sobre a Meligude. Ela, então, como eu disse, tinha 9 anos mais de idade que Kardec. Só que tem um fato interessante, que o livro de Zeus Contuil, Grandes Espíritas do Brasil, ele fala sobre isso, que a jovialidade de Meligude era tamanha, era tanta sua beleza, sua jovialidade, sua graciosidade, que ela parecia ser da mesma idade de Kardec. Vejam bem, ele não está chamando ele de velho, não, está chamando ela de nova. Tá? Olha lá, hein? Depois não vou dizer o que eu falei, está sendo gravado. Então, a jovialidade física e espiritual, um espírito belo, um espírito já evoluído, trazia isso para o corpo físico. Então, foi isso que encantou também Kardec à primeira vista. Então, eles se pareciam da mesma idade, apesar dela ter 9 anos a mais que ele. Não é? E aí, eles se casam em 6 de fevereiro de 1832. Ela com 37 e ele com 28. Vou frisar bem, não tendo filhos desta união. Porque, frisei bem, como eu disse, a internet é ótima para ajudar, mas excelente para atrapalhar. E em alguns lugares vocês vão encontrar que eles tiveram filhos, e não eram. São os filhos adotivos que a história conta aqui, tá bom? Então vamos lá. O casamento é celebrado então em 6 de fevereiro de 1832, com 37 ela, 28 eles. Casal feliz, casal lindo, e se unem para o bem, principalmente das crianças. Principalmente das crianças. Ensinar tudo aquilo que ela aprendera como professora, né, que ela já sabia, juntou-se a Kardec, que aprendeu com Pestalozzi. Olha aí. O acaso, Wilson? Não? O acaso não. Não é? 2, entre aspas, mestres se juntam para algo mais à frente. Mas antes dessa frente, tinha ali aquele momento que era com as crianças. Né? Quem viu o filme deu para entender bem isso. Ele coloca aqui, o Zeus Contuil coloca que a Meli dedicou-se a apoiar o marido no trabalho desenvolvido no Instituto Técnico fundado por Kardec. Ele queria fazer algo parecido com Pestalozzi. É claro que Pestalozzi tinha todo a sua didática, a sua ênfase, mas ele procurou ajustar, vamos dizer assim, a Pestalozzi. Então ele funda esse instituto técnico e começa a dar aula. O mais interessante é que ele cobrava pelas aulas, mas aqueles que não podiam, não pagavam. E aí, o que acontece? Olha só, isso foi em 1832. O estudo obrigatório, o primário, que seria, né, o primário nosso aqui antigamente, é obrigatório na França em 1833. Kardec se antecipa a isso. Se antecipa. Ele coloca o estudo primário como prioridade já em 1832. Então a lei Guizot, aprendi porque eu escutei o cara falando aqui.
Lei Guizot, ela passa a tornar obrigatório esse estudo primário. Então ele já estava adiantado. Né? Em 1833 aconteceu isso. Tá? No ano de 1835, o casal teve sérias dificuldades financeiras para manter esse instituto. Então tiveram que fechar as portas. Não é só no Brasil que tem dificuldade não, gente. Olha só, não é só no Brasil. Então eles tiveram várias dificuldades financeiras, não puderam manter o colégio, aluguel, aquelas coisas todas. Aí alguém falou assim, luz? Não tinha luz, não tinha água encanada. Né? Não, era outras coisas. Bom, vamos lá. Mas aí, eles não desistiram. De 1835, quando tiveram que fechar o instituto, 3 anos funcionando, a 1840, nada se fala ainda aí de doutrina espírita, ok? Vida pessoal deles. Eles não desistiram da ideia. É aí que começa a fibra do casal. Não desistem à primeira dificuldade que aparece. Grandiosa. O que eles fazem? Fechou o instituto? Kardec teve que fazer alguma coisa extra para aprender, para sustento da família, dos dois. E aí, já que é interativo, alguém se lembra o que era que ele fazia? Particular, mas tem mais alguma coisa. Casa deles. Ela tinha mais aula. Ela dava aula de piano. Sim, isso em casa, mas tinha mais 2 coisas que Kardec fazia. Para poder ganhar dinheiro, você fala? Corrigir, eu acho. Não era corrigir. Não, traduzia, né? Traduzia, você tinha mais uma coisa. Passou no filme, para quem viu o filme. Eu vi o filme, mas... Eu também não lembro. Ele ainda fazia a escrituração de livros contábeis. Ah, sim. Foi o que sustenta. E durante o período que ele estava trabalhando, fora, fazendo as coisas, a Amélie aprontava as aulas para que ele, à noite, juntamente com ela, ministrasse para os alunos. Reforço escolar. Sem contar também com a questão do piano que ela comentou aqui. Tá? Detalhe, muitos não podiam pagar. Eles não cobravam mesmo assim. Tá bom? Perseverança. Então isso perdurou de 1835 a 1840, quando voltaram a ter uma vida, a vida começar a melhorar, e aí voltaram praticamente ao normal disso tudo. Mas vamos lá. Então tá aqui, ó. Além dos cursos gratuitos que ministrava à noite, juntamente com ela, também fazia traduções e contabilidade de empresas comerciais. Bom, a Amélie era conselheira fiel de Allan Kardec. Tá? Nós vamos falar sobre a doutrina espírita mais à frente. Então lá, se eu me esquecer, vocês me levantam o dedinho e perguntam: você falou que ia comentar alguma coisa da Amélie perante a doutrina. Vamos lá então. Além de conselheira, ela foi inspiradora, e aí que eu acho lindo quando ele fala dela nas cartas principalmente, que ela era um anjo na vida dele, que ela inspirava-o a fazer certos projetos, tanto no ensino quanto depois para a doutrina espírita. Então ele fala aqui, ó, foi a inspiradora de vários projetos que o marido pôs em execução. Le Marier, eu não comentei no início, deveria ter comentado, mas vamos lá. Um amigo do casal declarou que Kardec tinha grande consideração às opiniões de sua esposa. Então vamos abrir um parênteses aqui. O senhor, vou pegar o nome que eu esqueço sempre, Pierre Gautin Le Marier. Vou abrir um parênteses, me perdoe, mas é necessário. Quem me conhece sabe que a gente não pode deixar passar esse momento. Quem era o senhor Pierre Gautin Le Marier? Ele é um grande amigo de Kardec e principalmente da Amélie, ele e a esposa. Mas ele também foi um dos que estiveram à frente desde o início da doutrina espírita. Tá? Então eles se conheceram ali naquela questão das mesas girantes e tudo mais. E o senhor Le Marier também participava da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tá? Grande amigo de Kardec. Só que amigo, às vezes, acontece algumas coisas que a gente, esquece a amizade e isso acaba acontecendo algum problema e aquilo se acaba. A amizade se acaba. O que aconteceu rapidamente? O senhor Le Marier era um dos fiéis amigos de Kardec. Estava na sua casa, ajudava sempre, ajudou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundaram uma outra associação que a gente vai ver aqui. Só que, após o desenlace de Kardec, eu vou falar mais à frente alguma coisa,
Com o transcurso do tempo, foram surgindo algumas coisas. O senhor Lemarrier, para abreviar tudo, e depois vocês pesquisem na internet, o senhor Lemarrier, ele toma uma decisão lá na frente, bem depois do desenlace de Kardec, que prejudicou e prejudica até hoje a doutrina espírita. Muito pouca gente sabe disso. Mas como a gente é pesquisador, pesquisador não, sou estudioso, eu busco muita coisa, então ele fez o seguinte, ele foi um dos que estiveram à frente de colocar na Biblioteca Nacional de Paris, que seria como a Biblioteca Nacional do Brasil, mas em termos de direitos autorais de livros, ele registrou a 5ª edição da Gênese de Kardec, que é a Gênese que a FEB faz a tradução. A FEB e algumas outras, mas principalmente a FEB, faz a tradução do francês para o português. Errado. Eu tenho a Gênese do Leon Denis, aqui do Rio de Janeiro, a editora do Leon Denis. Por quê? Rapidamente, o senhor Lemarrier, vou falar explicitamente, ele registra essa 5ª edição na Biblioteca Nacional com a assinatura, entre aspas, falsa de Allan Kardec. Por quê? Porque essa edição, a 5ª edição, ela jamais existiu pelos punhos de Kardec. Estou falando devagar por causa do vídeo. Pelos punhos de Kardec, a 5ª edição da Gênese em francês jamais existiu. Ele pode até ter começado a fazer os rascunhos, mas isso foi modificado pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e depois uma sociedade que nós vamos falar aqui agora. Então, a 5ª edição, ela teve algumas questões que não foi Kardec quem colocou. Tá? E isso é um debate que está acontecendo no Brasil, está acontecendo em outros lugares, no Conselho Internacional de Espiritismo, e que eu não sei muito bem porque eu não me aprofundei. Tá? Mas eu fui buscar isso. Que eu ouvi, e antes de falar com alguém, a gente vai buscar. Então está escrito isso mesmo, tá bom? Que ele colocou isso lá. Tem lá, eu tenho esse material em casa, se alguém quiser ver. Bom, pesquisadores do Espiritismo me mandaram... Mas conflitua com alguma... Pouca coisa, mas conflitua, assim, principalmente na parte de fluidos, se eu não me engano. Se eu não me engano, aí essa parte que eu não pesquisei, por isso que eu não posso falar muito, mas conflitua pouquinha coisa. E se você pegar a Gênese, a tradução da Gênese, eu tenho culto às terças-feiras da Gênese com a minha esposa em casa. Eu faço culto. Culto não, estudo, né? A minha tradução, às vezes, tem coisas que a dela não tem. Da Leon Denis em relação à fé. E às vezes a dela tem algumas coisas que na minha não tem e não vale. Tá? Mas tem que ser, por isso que eu falo, não adianta ler, tem que estudar. Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, teria que ter uma reunião, um debate, alguma coisa assim, mas as pessoas que quiserem isso teriam que estudar, para poder ver, né? Porque não adianta a gente falar e explicar, a pessoa vai boiar, não vai entender, principalmente a parte de fluidos. E aí eu teria que chamar alguém que entenda de fluidos para explicar isso, tá bom? Mas ele teve uma intenção nesse acréscimo de coisas. A intenção parece que foi boa, mas complicou a situação. Né? A intenção parece que foi boa. Mas vamos lá. Então, voltando aqui aos idos de 1835 a 1840, ela, além de conselheira, foi inspiradora de vários projetos que ele coloca em consideração, e uma delas foi a Revista Espírita. Tá? Uma delas e várias outras. Tá bom? Apoiando Kardec em seus empreendimentos, Amélie colaborou para que a obra pedagógica desenvolvida por Kardec e sonhada por ambos ganhasse volume e qualidade, sendo adotada pela própria Universidade da França, reproduzindo-se em dezenas de edições e fora do país também. O que é isso? Vou repetir, não estamos na doutrina espírita ainda, estamos na vida deles. Tá? Então ela influencia Kardec, como pedagogo, a editar várias obras. E aí a gente vê, quando fala de Kardec, as obras que ele editou fora do espiritismo. Gramática disso, gramática da língua francesa, estudo disso, estudo daquilo, vários livros de Kardec, ainda como rival, ok? Não cabe a gente comentar isso aqui agora. Apoiando, então, Kardec nesses empreendimentos, ela é sonhadora, então, vamos lá. Com esse trabalho da parte pedagoga de Kardec e dela, eles conseguiram se levantar financeiramente, o casal volta a ter uma vida, né, tranquila e volta aos seus sonhos de ensinar. Mas
a espiritualidade já estava previsto na espiritualidade, aliás, já estava previsto na espiritualidade a missão deles dois. E aí quando muita gente fala a missão de Kardec, não, gente, a missão de Amélie. Porque ela era aquela que estava no rastro, na sombra, encostada nas costas. Vai, meu filho, vai que você consegue. Sem isso, ele não estaria indo. Totalmente dedicado a isso. Totalmente. Mas estaria, né, cambaleando, mas vamos lá. Cambaleando, quando a gente fala, gente, então você tem que tomar cuidado com o português, né? Cambaleando, como eu falo, não é que ele ia fazer a doutrina de qualquer jeito. Não é isso, pelo amor de Deus. É que a força que às vezes um precisa do outro está próxima. Então, às vezes eu chego caído em casa, aí dona Mônica, o que está acontecendo, meu filho? Ah, estou cansadíssimo. Aí ela vem, conversa, faz uma massagem, conversa, fala alguma coisa, e aí você se anima. Às vezes você está cambaleando ali, vem uma pessoa, fala uma coisa, esses dias mesmo, um colega no hospital, operou o coração, caiu lá, mal, deu problema, voltou para o hospital. Eu mandei uma mensagem para ele de manhã, de bom dia, falando uma frase do Chico Xavier. Ele me mandou um caminhão, um jornal, agradecendo que já estava pensando em outra coisa e já estava pensando em sair do hospital, graças a Deus. A energia de uma pessoa faz toda a diferença para a outra, quando tem esse amor. Então, gente, falei muito até da vida deles, né? Falei muito, vamos lá. Deu para entender mais ou menos aí a vida deles dois, tá bom? Isso aí tem muita coisa no livro Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Vantuil, desse Calçone também, e tem na internet. Depois vocês vão ver que eu coloquei ali no final. Mas vamos pular então para a senhora Rivaio. E aí, o que é a senhora Rivaio? Né? Desculpa, já falei, a senhora Rivaio ela casou, peraí, estou atrasado. Cartas, comentei sobre cartas aqui. Estou colocando ali, acho que tem um outro slide, exatamente, não dá para vocês lerem, está em francês, dezembro de 1845. 1845. Kardec, toda vez que viajava ou saía da cidade, para fazer qualquer coisa, ele escrevia cartas para sua amada. Para Amélie, Doce Gabi, como ele chamava. Ele escrevia cartas, principalmente nas viagens que ele fazia pela França e até chegou à Suíça, para falar sobre a doutrina espírita, para levar a doutrina espírita avante. Né? Então ele escrevia para ela. Por que ela não ia? Pela idade. E as férias lá é no final do ano. E no final do ano não é esse calor insuportável que é o do Rio de Janeiro, que eu não aguento. Né? Mas era o inverno da Europa. É o que estão terminando agora lá. Né? Estão terminando o inverno rigoroso. E muitos desses lugares neva. Né? Então ele saía de trem, de carroça, como é que chama? Carruagem, e ele saía e ela ficava. Então ele mandava as cartas. Bom? Então essas cartas, no finalzinho nós temos um vídeo de uma carta que ele escreve para ela, não toda, mas um pedacinho que eu vou passar e dá para vocês lerem rapidamente, o vídeo vai passar. Mas vamos lá. Seguindo, nós temos aí a senhora Kardec. Por que senhora Kardec? Mas ela já não estava casada? Sim, mas aí chega um período da vida de Hipólito Leone Denizar Rivaio que passa a ser Allan Kardec. Ok? Então ela passa a ser, eu intitulei senhora Kardec, porque ela passa a ter uma nova função na sua vida. Além de professora, de ajudante dele, como auxiliar nas coisas da pedagogia, das letras, ela passa a ser a senhora Kardec para a doutrina espírita. Que é aí que vem a grande missão dos dois, e não só de um. Não somente de um. Vamos lá? Havia então essa missão já desenhada, destinada a esses dois corações que se amavam e amavam a humanidade, mas que se conheceram, em outras vidas, e que se prepararam na espiritualidade para estarem juntos. E aí, eu disse lá atrás que eles não tiveram filhos. A maioria, ou 99,99% dos missionários não vêm ter filhos. Já repararam? Divaldo, Chico, Raul, nem se casam. Mas muitos se casam. Sim. Não que os filhos venham atrapalhar, mas que a missão tem que ser bem desenvolvida. Imagine a Amélie Gabriele Boudet com 3, 4, 5 filhos. Ela ia conseguir fazer tudo isso? Vocês vão ver agora aí.
a importância dela. Então, o chamado deles, muitos já sabem, a maioria já sabe, 1854 começou com as mesas girantes, 1850 depois, mais ou menos, e assim, mais efetivamente em 1854, quando ele começa a estudar e a fazer as suas anotações para culminar no livro em 1857. Ok? Vamos lá. Então, o chamado se dá em 1854 com o fenômeno das mesas girantes e passou a observar, a pesquisar, tá bom? Amélie tornou-se, então, secretária do esposo. Já era um pouco, que tornou mais ainda, secundando nas respostas das cartas que ele recebia. Ela separava por assunto, às vezes ela respondia algumas coisas e ele depois assinava porque ela já sabia. Ela lia, ela fazia também a sua parte. Então, olha só que secretária exemplar. Imagine Kardec recebendo, não digo 1000, mas centenas de cartas. Vinha do mundo inteiro, Do né? mundo inteiro. Não é? Línguas diferentes. Exatamente. Claro, tinha outras pessoas para ajudar a traduzi-las, mas ela separava isso tudo. Não é? Então, gente, ela foi muito importante como secretária, como estimuladora, como amiga, como mulher, como incentivadora de Kardec. Né? E com o lançamento, e aí eu falei no início, com o lançamento em 18 de abril de 1857 do Livro dos Espíritos, ela não assinou, mas ela estava lá, presente naquele livro, naquela assinatura de Allan Kardec, com certeza absoluta, né? E só que a partir daí, o apartamento do casal, que já era utilizado para sessões, porque até então a Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritos não tinha sido fundada, foi fundada alguns dias depois, o apartamento se tornou um alvoroço, como a gente viu no filme. Além das aulas para as crianças, agora tinha as sessões de reunião mediúnica do Espiritismo. Porque não parou aí no livro. Ele teve que complementar o Livro dos Espíritos depois, Livro dos Médiuns, que é um dos livros mais difíceis que eu já li, não estudei, até falei com ela no usar, né? 20 e poucos anos de Espiritismo, não me acho preparado ainda para a questão mediúnica, não me acho. Difícil. Né? Mas, e teve outros livros até chegar na gente, fora os livrinhos pequenos que pouca gente também lê. Né? O que é o Espiritismo, pouca gente conhece, estuda, aliás. Tá? Mas vamos lá. Eram concorridas as sessões na casa dela. E às vezes deixavam os dois extenuados, porque terminava tarde. Hoje a gente fica uma hora aqui, o palestrante está falando, meu Deus, está na hora, eu quero a cantina e quero ir embora. Imagine. Imagine. E olha, hoje nós temos o nosso carrinho, eu moro em Moana, 10, 15 minutos chego lá. Imagine de carruagem, ou a pé, uma lamparina na mão. Caindo, tá vendo? Difícil, né? Então vamos lá. Aí nos anos de 1860, as cartas, deixa eu ver depois. Volta. Vocês não viram, tá? Vamos lá. Então, dos anos de 1860, 61, 62, 64 e 67, 1800 e pouco, né? Kardec, aproveitando as férias na Sociedade Parisiense de Estudos e nas aulas, dedica-se a sair pela capital francesa e cidades da França toda. Ele chegou a dar a volta em 1862 no país todo, quase um mês, fazendo a divulgação, fazendo palestras, se encontrando com outras pessoas e vendo como é que estava o Espiritismo. Está aqui, ó, o codificador queria ver as coisas com seus próprios olhos, a fim de julgar o estado real da doutrina espírita e a maneira pela qual era compreendida e praticada, bem como estudar as causas locais, favoráveis ou desfavoráveis ao seu desenvolvimento, e sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica. Não era só para ver se estava tudo correto. Ele queria entender o que os outros estavam falando também. Ele queria sofrer, entre aspas, as pedradas para aprender e para ver o que ele, né, tinha que mudar ou não. Ok? Então foi aquele primeiro divulgador, aquele primeiro palestrante da doutrina espírita. Ele foi o primeiro palestrante, o primeiro fundador do Centro Espírita. O primeiro Centro Espírita foi fundado por Kardec e assim sucessivamente. O primeiro encontro espírita também foi com Kardec. Tá? Foi considerado essa viagem de 1862. Tá bom? Bom, como assinala Zeuso Antunes no livro Grandes Espíritos do Brasil, vocês viram que eu tirei bastante coisa dele, né?
Certa vez disse Kardec a respeito de Amélie, nós estamos falando, né, dela. Minha mulher, tá pontinhos aqui, porque o texto é grande, não dá para a gente falar tudo. Então, minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na minha laboriosa tarefa. Então, agora já começamos a entrar pela doutrina espírita dentro. Como faz ainda através de um trabalho frequentemente acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e as distrações do mundo, às quais sua posição de família a havia habituado. O que é isso? A família, eu disse lá atrás, era uma família até de certos poderes, né? Era classe média, então estava acostumado a eventos, chás, e assim sucessivamente. E com Kardec, ela perdeu isso aí, pela questão financeira, porque não passou, o cartório do pai não passou para ela, o dinheiro todo foi acabando com esse tempo todo. Então, ela se abdicou de certos prazeres da sua vida para se dedicar ao marido e às suas tarefas. E como a doutrina espírita duplicou isso. Aí mesmo, ela não podia sair para se divertir e tudo mais. Ela tinha, no livro do Calçone, ele fala que ela tinha poucas amigas. E apenas uma era confidente, que estava sempre frequentando a casa, porque moravam próximas também. Então veja o quanto essa mulher se abdicou em prol até mesmo da doutrina, em prol de nós estarmos aqui hoje. Por isso devemos agradecer. Vamos passar um tempo que a hora voa. E aí a gente vai falar de viúva de Kardec. E aí o Kardec desencarna, ele veio depois e foi antes dela, bem antes. Ele não é? jovem, né? 60 e pouco tempo. Tudo isso, gente, é missão. Por que ele veio antes, depois? Por que ele voltou antes? Isso não é um acaso. É a espiritualidade, é Deus fazendo isso através das reencarnações. Vocês querem ver? E é agora que entra numa fase mais difícil da vida dela e mais importante para a gente. Mas não basta isso que ela fez? Não. Vamos ver. No dia 31 de março, todo mundo sabe, né? Pela manhã, ele estava preparando a edição da Revista Espírita para ser editada, para mandar, quando ele tem um aneurisma e cai. E, 64 anos, fica ela sozinha, com um pouco mais de idade. 64, 70 e poucos anos ela tinha. E ela, então, com a sua serenidade, claro, toda mulher chora, não tem, todo mundo chora, aliás, todos os homens, né? Todo mundo chora quando perde alguém. Mas ela manteve a serenidade e a dignidade que sempre estiveram em seu ser. Ela não deixou, como a gente usa o provérbio aqui, não deixou a peteca cair. Ela segurou a onda. Tá? Então, pelo espaço de 37 anos, ela tinha sido a companheira de Kardec. 37 anos de casados. Tá? E fiel, e o acompanhando em todos os seus trabalhos. E agora ela se vê sem ele. Será que ela perdeu o chão? Não. Talvez ela tenha sido o chão. Eu falei talvez, mas acho que eu estou errado, né? Acho que ela foi o chão, né? De Kardec. E olha o que ela fez. Diante de uma multidão de mais de 1000 pessoas, no enterro de Allan Kardec, o senhor Rivaio, ela manteve-se serena e observando e prestando atenção em todos aqueles que falavam. Então, para quem já ouviu a palestra de Kardec, que o orador, o expositor tenha falado sobre o desenlace dele, não foram alguns minutos, foram horas de velório e de sepultamento. Horas. E um dos principais oradores no seu desenlace, no seu sepultamento, foi Camille Flammarion, que o chamou de um bom senso encarnado. E ela, então, estava atenta a todos esses oradores naquele dia. Né? Então, ela ficou ali. Mas com a morte dele, ela quis dar continuidade com extremo devotamento ao trabalho dele. Porque ela tinha embasamento para isso. Então, ela toma para si tudo aquilo que Kardec fazia, exceto
a elaboração, é claro, da Revista Espírita e novos livros espíritas. E a gente sabe que a missão é de Kardec para isso. Mas ela toma para ela tudo aquilo que já tinha feito, para dar continuidade de alguma maneira, principalmente a divulgação. Principalmente. Né? Então, junto com os fiéis discípulos de Kardec, entre eles esse senhor Lemarrier, Camille Flammarion, Leon Denis, um jovem, Gabriel Delane, todos esses nomes estavam aliados ali à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Todos eles estavam ali, ajudando a ela, né? Divulgação, fazendo palestras, aquela coisa toda. E eles fundam então, agora que começa a questão dela divulgar, eles fundam a Sociedade Anônima do Espiritismo. Alguém já tinha ouvido falar disso? Sociedade Anônima do Espiritismo. O que era essa entidade? Era uma entidade que foi fundada para levar adiante a divulgação da doutrina espírita, a administração da revista espírita e da livraria espírita. Por quê? Porque havia divergências na Sociedade Parisiense de Espírita. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Havia dissidência. Se houve dissidência na FEB, se há uma dissidência em outras casas espíritas aqui, naquela época também tinha. Houve dissidência. Então eles fundaram essa associação que tomou conta para si da revista espírita, da livraria e das obras de Kardec. Porque havia problemas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi extinta suavemente em 1885. Por que suavemente? Porque deixou de ser frequentada e houve problemas com seus presidentes e com seus frequentadores. Então ela foi como se sumiu em 1885, mais ou menos. Tá bom? E aí, então, essa sociedade ficou com tudo isso através da Amélie Goudet. Mas, gente, ela já estava, então, com 70 e poucos anos. Ficou alguns anos à frente, uns 3, 4 anos à frente, até que em 1871, já cansada, porque tinha que estar disponível toda hora, ela resolve, então, sair da frente dessa associação e passar o comando para o senhor Lemarrier. Por isso que eu fiz aquele à parte lá atrás. Ele era um dos fiéis amigos de Kardec. Ele era aquele secretário, vamos dizer assim, que estava ali. Então ele assume a presidência, ele era médium também, ele assume a presidência dessa Sociedade Anônima do Espiritismo. Só que em 18 de outubro de 1873, 2 anos depois que fundaram, eles resolvem, com a anuência dela, a mudar o nome para Sociedade de Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Ficou melhor, ficou? Sociedade Anônima, né? Ficou melhor, né? Ficou melhor. Então, eles atenderam as sugestões de alguns que frequentavam, vamos dizer assim, alguns colaboradores. E ela, então, continua por trás. E todo ano, no Dia dos Mortos, que eu não sei, isso eu não estudei, não pesquisei, se lá na França é o dia 2 de novembro, não sei. Mas lá também tem, dia de finado, Dia dos Mortos. Todo ano ela presidia a cerimônia grandiosa na sociedade. Ela estava ali até os 87 anos. Todo ano ela estava ali à frente. Ela presidia. Tá? Ela era a convidada de honra, vamos dizer assim. E em 1875, já com 6 anos que Kardec havia desencarnado, ela sofre um grande baque. Porque ela é chamada para depor num caso de justiça, num processo chamado Processo dos Espíritas. E o juiz, pelo que eu pude ler, era um católico fervoroso. Nada diferente, né, de pouco tempo atrás. Né? Então, e contra Kardec. Contra Kardec e contra o Espiritismo. Só que Kardec, ele era respeitado por eminentes figuras, mesmo por tudo que ele tenha passado. O Alto de Barcelona, aquela coisa toda que a gente viu, que a gente sabe. Né? Ele foi denunciado por alguém, foi processado, e aí, já que ele não está ali, tem que ser alguém. Então ela foi responder perante o juiz. O juiz a maltrata. A maltrata, talvez pela condição de espírita. Só que ela, como sempre serena, na sua polidez, ela coloca o juiz na posição dele, defende o amado Kardec, defende a doutrina espírita e sai de cabeça levantada. Eu pude pesquisar, não sei ao certo bem o que ocorreu, mas parece-me que esse processo dos espíritas, depois, se alguém quiser pesquisar na internet, mas cuidado,
Parece que não foi algumas fotos que um fotógrafo da época, a fotografia naquele era início, era coisa, né, eminente, e parece que numa sessão mediúnica, não sei se era transfiguração, como é que chama aquele negócio? Materialização, obrigado. Parece que esse fotógrafo tirou foto de alguns médiuns ali, entre aspas, incorporado, e publicou, e colocou nomes. E aí alguém não gostou, parente de alguém, mais ou menos isso, tá? Então foi o processo. E ela conseguiu reverter essa situação pela sua dignidade, pela sua fidelidade. Então, ela vence esse processo com fidelidade ao marido e à causa espírita, já contando com os seus 80 anos de idade. Gente, com 87 anos de idade, essa mulher lia seus auxiliares. E eu já com 55 estou precisando. Né? Então está aqui, ó, no dia 21 de janeiro de Esqueci. Eu anoto aqui, mas eu esqueço de passar ali. No dia 21 de janeiro de 1883, com 87 anos, 19 anos ou 14 anos depois de Kardec, se eu não me engano, ela então, às 5 horas da manhã, de uma forma tranquila, serena como era de seu feitio, com um doce sorriso nos lábios, perto da amiga e alguns outros, ela então resolve voltar, ou é chamada, né? Eu falei resolve, mas ela foi chamada para o mundo espiritual para se encontrar com Kardec amado e com a espiritualidade superior, cumprindo a sua etapa, a sua grandiosa missão nessa terra. Então, está aqui. No dia do seu sepultamento, 2 dias depois, dia 23 de janeiro de 1883, no cemitério Père Lachaise, não sei qual, com a cerimônia simples e despojada, porque ela pediu, o senhor Lemarrier falou de improviso, lembrando o grande valor dessa mulher. Assim como fizera Camille Flammarion, entre outros, o senhor Lemarrier tomou a frente para fazer isso por ela. Porque ele conviveu com ela esse tempo todo depois de Kardec. E depois dela ele continua, ainda à frente dessa sociedade que nós falamos, tá? Para divulgação. E então, ele faz uma grande oratória, outros também fazem, e ela é sepultada então ao lado de Allan Kardec, lá no túmulo, lá em Paris, que tem aquele, eu esqueço o nome daquilo, aquela portal, né? Podemos chamar de portal, né? Isso. É o mausoléu, mas eles dão um outro nome que eu acho que é portal ou alguma coisa assim, né? Não é. É outro. Tem um arco. São 3 pedras a estilo druida. Porque ele foi druida. Ele foi druida, né? Então o túmulo foi feito a estilo druida. Olha só que interessante. A gente às vezes não tem sossego, entre aspas, nem depois que desencarna, né? Você vê, né? Eu acabei de falar para vocês que eles não tinham tanto dinheiro. Lá no início ela tinha, Kardec não. Né? Apesar também que ele tinha uma família já de condição, mas bem menos. E acabei de falar que eles passaram por problemas, né, anteriores. Mas ela herdou alguma coisa dos pais, uma casa talvez, alguma outra coisa, e deixou poucos bens. Mas o que ela e Kardec angariaram do seu trabalho pedagógico e não com a doutrina espírita, temos que falar isso, né? Mas ela ficou com algumas posses. Então, ela deixa um testamento que algumas pessoas não gostaram. Aí ela deixa para quem, então? Ela teve filhos? Tinha parentes? Kardec tinha irmão? Interessante, meus missionários, né? Tinha irmãos? Nenhum dos dois. Ela era filha única. Pelo que se sabe, Kardec também. E aí, ela deixa um testamento, então, com toda a herança do marido e dela para a sociedade, para a continuação das obras de Allan Kardec. Essa mesma sociedade que ela tinha fundado junto com outros, que era a Sociedade Anônima Allan Kardec. Então ela deixa todos esses bens para a sociedade, mas
uma alma lá distante, que nem espírita era, mas se dizia familiar, parente próxima. Essa senhora e seus filhos quiseram tomar a herança dos Kardec para si e entraram com ação na justiça. Mais um, né? No sentido de anular a vontade de Amélie Boudet. Mas, mais uma vez, prevalece, mesmo assim como aconteceu com Chico Xavier, na questão do Rouxis, dos livros, né? De Humberto de Campos, a espiritualidade faz tudo correto, gente. Não adianta. Então, os irmãos que continuaram conseguiram provar que essa família era distante, não ajudava nunca a família, principalmente quando eles precisaram. E aí o juiz determina que os bens fossem deixados para quem ela quis que deixasse. Então, valeu o testamento sim. Tá? Para a gente encerrar, diz Afonso Moreira Júnior, no Jornal Espírita de setembro de 2008, pode procurar na internet, tá? Jornal Espírita, setembro de 2008, Afonso Moreira Júnior. É certo que o encontro de Amélie com Allan Kardec deve-se a compromisso assumido na espiritualidade, em função da missão grandiosa que caberia aos dois empreender. Aos dois. Esse encontro de almas foi a aliança abençoada que reforçou em ambos a disposição e a fé para sobrepujarem inúmeros obstáculos, servindo para a posteridade como exemplo de firmeza e determinação. Então, esse estudo está principalmente nesse final de frase do Afonso Moreira Júnior. Servindo para a posteridade, como exemplo de firmeza e determinação. Eles deixaram, ela ajudou a deixar para a posteridade isso que nós temos hoje e que nós temos obrigação de resguardar e de tomar cuidado, de tomar conta. Porque o Espiritismo será no futuro o que os homens, e aí envolve, né, todos nós, os homens fizerem dele hoje. O Espiritismo será no futuro o que os homens, o que nós fizermos dele hoje. Se nós errarmos hoje, amanhã ele estará errado e continuará errado. Então a gente tem essa grande missão. Principalmente quem fala aqui na frente. Principalmente quem está aqui. Porque tem o dever de estudar. Por isso que eu respondi para ela. Alguns assuntos eu não falo, alguns assuntos eu não tenho conhecimento. A gente sabe, a gente lê, mas o conhecimento, pode me chamar para falar do Evangelho, falo da gente, falo, sou inferno, falo. Livro dos médios é difícil. Se falar sobre tipo de mediunidade, até falo, mas falar sobre mediunidade não, porque eu não me sinto capacitado, só por isso. Ah, você não estuda? Estudo, já estudei. Estudei livro dos Espíritos umas 2, 3 vezes. Estudei, não é li. E eu fui lá atrás. Estudei, sim. Mas não me sinto. Só por isso, tá bom, gente? Bom, eu falei que eu tinha deixado no final. Tem aí adoro pensar, uma frase dela. Adoro pensar que estrelas são furos na cortina do céu que deixam passar a luz do infinito. Achei linda essa frase. Gostei, coloquei, né? Obras escritas por ela. Contos Primaveris, 1825, eu já falei lá no início. Noções de Dezembro, 1826. O Essencial em Belas Artes, 1828. Agora aí, como eu falei que eu gosto de pesquisar, de estudar, eu consegui essa foto dessa instituição grandiosa no interior de São Paulo, Marília. Marília fica no centro do estado de São Paulo, uma cidade a 80 quilômetros, 80 e poucos quilômetros da minha, né? Sempre fui para lá, nunca sabia que tinha esse centro grande lá. Fiquei de ir no final do ano, não pude, não deu, vou ver se eu vou no final do ano que vem, aliás, desse ano. Né? Então, é um lar Amélie Boudet. O que é esse lar? Pesquisei, começou com o Centro Espírita, uns anos atrás, acho que tem 60 anos, se não me engano, e depois passou a creche e hoje a escola também. A prefeitura ajuda, né? Teve um convênio, mas eles começaram sozinhos. Tá? E aí algumas fotos. Lar Amélie Boudet.
Marília, São Paulo. Do lado, tá passando? Do lado tem essa avenida, Avenida Amélie Boudet, na mesma cidade, e tem um parquinho, tem umas outras coisas. Não se sabe, pesquisei, e por isso que eu vou até a cidade, né, porque eu conheço essa cidade já, mas eu vou lá buscar esse local. Eu quero saber por que a Amélie Boudet tem nome de avenida, nome de praça, nome de centro espírita, nome de escola. Interessante, né? E a gente não vê quase se falar em Amélie Boudet. Entendeu? Então eu vou pesquisar depois isso aí. Tá aí mais uma foto do refeitório das crianças e a cozinha. Olha que coisa linda, né? Isso aqui, pelo que eu pude ver, depois que eles fizeram uma grande reforma com auxílio da prefeitura de lá, que está ajudando. Bom, aí o meu muito obrigado, mas eu tenho, como eu falei rapidamente, é bem pequeno. Deixa eu ver se o modo me ajuda aqui. Esse cara aqui não quer me ajudar às vezes. Tá bom, você não quer recolher ninguém. O dedo ninguém. Devagarinho, senão ele vai ficar magoado. Bom, você aumenta um pouquinho então? O que eu falei para vocês das cartas, tá? É rapidinho, não está, pelo que eu entendi, acho que não está toda aí, mas não tenho certeza, porque também não sei francês. Está em português, traduzido aí, tá? Então, cartas de Kardec para Amélie Boudet. Essa carta é de 6/11/1843, tá? Antes da doutrina espírita, então. Não fala, acho que é só musiquinha, só musiquinha. Não está transmitindo? Não. É só o som. Não está transmitindo, na verdade. Acho que tem que clicar ali embaixo. Oh, meu Deus, ontem também não é dele, tivemos problema, né? Deixa Deixa eu ver agora, mas se não tiver, gente. Não, Só o som. Tá, então me desculpem, mas eu acho que não vai ter a musiquinha. Peraí, eu já sei o que é. A musiquinha essa bonitinha não tem nada, né? Não vai falar nada. Só um minutinho, tá, gente? Isso é questão de configuração de computador. Pode ser? Pode esperar um pouquinho. Saída de ouvido, de repente. Não, é som. Eu vou ter que voltar naquele. Não vai aparecer a musiquinha para vocês, tá? Essa musiquinha, mas não é nada falado, é só mesmo o som. Da próxima trago uma caixinha de som. Geralmente é F5, F6. E agora? Tá aí? Não. Vai. Foi? Não, deixa o nosso, até o nosso choro de sorte O problema de teclado da cadeira. Entre o teclado da cadeira e o começo. Também não. Foi só eu falar. O problema está na plateia. Aqui, ó. Como é que ela foi mesmo? Então vai. Agora sim. Ah, fica sem som, né? Fica sem som. Tem jeito. Ele vai subir devagarinho, tá? Para poder todo mundo ler. Olha como é que ele tratava a esposa, né, gente? Senhora. Eu tive a oportunidade de ler algumas cartas. Cara, eu fico apaixonado com os termos daquela época. Hoje é PC. Porque naquela época acho que as mulheres, quer dizer, as mulheres perdiam a sua referência, a sua individualidade. É esposa de fulano, você não tinha nome. Né? Exatamente. Senhora fulana. E coloca onde ele estava, né? Data. Mas depois, ó, lá embaixo, minha querida Melissa.
Em Inclino-me pelo de Orleans. Hoje, se alguém for ler, não entende, mas pelo caminho de Orleans. Ele suprime a palavra com uma necessidade. Né? Não chegava a carta, quer dizer, ele chegava antes da carta. Não tinha demorado, chegava a carta. Terminou, mas ele não recebeu dinheiro, tá vendo, coitado? Trabalhou, mas não recebeu. Isso era uma partilha de dinheiro, pelo que eu pude ver, de alguma herança que foi deixada para a sociedade, mas também teve alguém que entrou na justiça, naquela época já tinha muito isso também, né? Então a sociedade que ele fala ali é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Olha que honra, né? E os pais dela ainda estavam vivos. Tem que falar dos pais, né? Não consegui encontrar quem era Luz ou Liz. Não consegui. Esse é um projeto que traz as cartas de Allan Kardec, né? Quer dizer, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Exatamente. Bom, gente, então eu vou repetir o nome do autor, lá, o pesquisador de São Paulo, é Adriano Calzoni, com C, né, e 2 S, Calzoni. Ele é pesquisador espírita de São Paulo. Ele tem livros sobre Amélie Goudet e algumas coisas que eu falo aqui eu tirei desse vídeo dele. Acho que são 2 vídeos na internet, no YouTube dele. É uma entrevista com uma senhora lá de uma TV espírita de São Paulo. E ele, numa delas, ele fala sobre o livro que ele escreveu para ela. E olha que mais interessante para a gente encerrar. Ele fala também que ele está escrevendo, mas ele está pesquisando na França e em alguns outros lugares, que ele vai lançar um livro colocando para nós, espíritas do Brasil e do mundo, o que foi feito da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que eu falei que encerrou suas atividades em 1885, e o dinheiro que foi deixado com ela. Aonde foi parar? Porque a sociedade recebia já nessa época heranças, dinheiros, valores, como ela recebeu e passou para que ela fundou, muitos passaram para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas também. Eu comecei a frequentar o Espiritismo na antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é o IEBM Niterói. O IEBM já recebeu terrenos, casa aqui em Itaiguaçu, que eu, na época que era tudo terra, eu fui ver a casa, só que não tinha condições de a gente receber, né? Porque tinha que fazer reforma e não tinha condições. Uma senhora de Barra do Piraí doou a casa, queria doar para a instituição. Então, se recebia muito dinheiro e muitos bens, e esses bens sumiram. Então, ele quer fazer o levantamento. Nossa, que difícil. É interessantíssimo, então vale a pena. Adriano Calzoni. Qualquer coisa depois, você pode me perguntar no Zap, o pessoal que me conhece, tá bom? Então, eu agradeço muito.